Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus e isso é muito bom porque a gente tenha conhecido mais sobre a vida de Jesus. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Sua manifestação. Obrigado por este Teu amor derramado sobre nós. Santo, santo é o teu nome, o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Grande é o Senhor. Te amamos, Pai, e não sabemos mais viver sem a tua graça, sem a tua presença e sem a manifestação do teu amor. Que tudo isso aqui, Senhor, que a gente faz, que tudo isso seja para a glória do teu nome, para que o Senhor seja exaltado, para que o teu nome seja engrandecido, para que o Senhor seja glorificado, que o Senhor apareça, que o teu reino venha, que a tua glória seja derramada sobre o teu povo, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Espírito Santo, vem nesta manhã, vem e governa sobre o nosso espírito, para que o nosso espírito governe sobre nossa alma, e a nossa alma governe sobre o nosso corpo, e o nosso corpo aprenda a desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para nós, que possamos viver segundo o teu querer e segundo a tua vontade, que este derramar seja para que possamos nos encher de ti ao ponto de transbordar, ao ponto das pessoas ao nosso redor sentir e viver um pouco desta presença que sentimos e vivemos todas as manhãs, para a honra e glória do teu santo nome. Vem, Espírito Santo, nesta manhã e ministre aos nossos corações, que a tua palavra entre em nossos corações, que a tua palavra entre em nossa mente, e que não seja apenas uma leitura, mas que possamos aprender e colocar tudo o que a gente aprendeu em prática, que seja uma prática das nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor seja louvado. Seja, Senhor, com a nossa nação. Desperte a tua igreja, desperte o teu povo, Senhor, para todas as coisas que o Senhor está fazendo e para todas as coisas que o Senhor tem preparado para este tempo. Que possamos compreender a vontade do seu coração e possamos orar nesse sentido e viver nesse sentido, Pai. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Traga um despertar para aquele povo, traga um renovo, traga um derramar do teu espírito, traga uma vontade imensa de buscar ao Senhor, ao ponto de chegar a um avivamento e uma transformação para que eles conheçam Jesus, o Messias. E tudo isso para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado. Abençoa a vida de cada um aqui presente, Senhor, seus familiares, seus entes queridos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão distante da tua palavra, que o Senhor vá com o teu espírito ministrar. Derrama, Senhor, nesta manhã, um espírito de sabedoria, de conhecimento, para que possamos compreender a tua palavra. E que tudo isso seja, Senhor, para que teu nome seja louvado, para que o Senhor seja glorificado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, todas as vezes que trocamos o Senhor por algo que não agrada ao Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, tem misericórdia dos nossos desejos, Pai. Transforma, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos estar focados no Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Trate as nossas vidas, transforme as nossas vidas, Espírito. Nos ensina também a perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem, aqueles que nos machucam, que nos magoam, Pai.
Nos ensina, Senhor, a viver uma vida que cheias de misericórdia como vem de ti, Senhor, com o coração em paz, sabendo que aquela pessoa ela deu o máximo que ela tinha, Pai, e que a gente não deve carregá-las, que a gente não deve colocar nas costas a mágoa e ficar levando para o resto da vida, Senhor. Nos ensina a trabalhar o perdão em nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Que teu nome seja louvado, que o Senhor seja glorificado hoje e sempre, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Vem Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos. Vamos lá, então. A gente está lendo Mateus. Agora a gente vai ler o capítulo 25. Como eu já disse, ele é uma continuação do 24. Então, quando Mateus escreveu, não tinha capítulos, né? Então, ele está continuando ali o que Jesus está narrando para eles. E ele está continuando aquilo. Então, a gente finalizou o 24, vendo a parábola ali, se eu não me engano, do servo mau, não é? Isso, do servo mau. E aí Jesus está falando ali que esse servo mau é aquele cara que maltratou os seus companheiros. Ele comia e bebia com os bêbados e quando o Senhor chegar, é, e quando ele não espera, e no 51 irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí Jesus está continuando, então, versículo 1 do capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram e encontraram-se com o noivo. Eu gosto da palavra, que se você, alguma versão vai estar assim, as 10 damas de honra, tá? Então, a gente tem aqui Jesus falando assim: como será então o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a 10 virgens, ou 10 damas de honra, que pegaram suas lamparinas, saíram para encontrar-se com o noivo. Então, na cultura judaica, na cultura de Israel, num casamento até hoje, algumas funcionam assim, a noiva e o noivo eles se vestem e eles têm damas de honra, têm padrinhos, né, trazendo para a nossa cultura. E essas damas de honra, elas conduzem a noiva ao noivo e também conduzem o noivo à noiva. Então são pessoas que estão junto com o noivo e com a noiva. E por que das lamparinas? Porque se for à noite, lembra que eles não tinham iluminação pública, não tinha poste com energia como a gente tem hoje. Então algo precisava para clarear o caminho. E essa era uma das funções das damas de honra, ter as lamparinas com azeite, com o fogo ali, né, clareando o caminho. Versículo 5. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Então a gente tem aí 10 damas de honras, né? Elas foram de encontro com o noivo. Todas foram convidadas. Todas eram damas de honra. 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. Então 5 estavam preparadas e 5 não. Versículo 3. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas. Então, as que foram prudentes, elas estavam preparadas no caso se o noivo demorasse a chegar. E as imprudentes, não estavam preparadas. Éder, o que seria o azeite? Para mim, Éder, hoje, é estar buscando ao Senhor, é estar próximo ao Senhor, é estar sempre enchendo a botija, né? No caso ali, a bolsa, algo onde elas carregavam aquele azeite extra. Por quê? Porque a gente tem ali no versículo 5, e como o noivo estava demorando,
todas ficaram sonolentas e adormeceram. Já perceberam que essa ideia do noivo demorar ou do seu senhor demorar é constante? Quando a gente tem ali a parábola dos servos maus, o que que acontece ali? O noivo demora. O seu senhor demora para chegar. E aí o servo prudente cuida das coisas do seu senhor muito bem, e o mal, como ele demora para vir, ele não vai vir, começa a fazer as coisas erradas. E aí a gente tem aqui a mesma situação. Cinco a gente tem as damas prudentes e as imprudentes, e o noivo novamente demora a chegar. Então aquela pessoa esperada demora para vir. Bom dia, Beth. E como E como uma pessoa esperada demora para vir, o que que as noivas fazem? Elas adormecem. Então, o que que a gente tem? O que que eu trazendo para hoje? Não sei se vocês percebem, mas a minha oração sempre fala despertar. Então, a gente tem uma, as damas de honra, né, dormindo. As que têm que conduzir tanto a noiva como o noivo para este encontro estão dormindo. Elas adormeceram. Por quê? Porque elas cansaram de esperar, certo? Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao encontro dela. Eu gosto de pensar assim, que no meio de tudo isso, existe outras pessoas que também estão esperando por este casamento, que estão ansiando por esta união e que estão atentos e acordados esperando o noivo chegar. Então você percebe que tinha ali alguém acordado esperando o noivo chegar. Eis o noivo, sai o encontro dele. Então tem alguém gritando: Ô, desperta, acorda, Jesus está voltando. Desperta, acorda, cadê o seu azeite? Cadê a sua busca? Cadê a sua intimidade com o Senhor? O que você tem feito para que as suas lamparinas mantenham-se acesas? Acorda, Jesus está voltando, Jesus está às portas, o noivo está chegando, vamos, desperta. Então, eu acredito que existe essas pessoas. Eu acredito que a gente está se colocando, aquelas pessoas que estão acordando às 5 da manhã para ler a palavra e buscar ao Senhor. São pessoas que estão despertando, despertando para entender, ó, o noivo está chegando. Só tem que tomar cuidado nesse dia, não acordar atrasado. Ai, ai. Versículo 7. E então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então, todas acordaram. Todos nós vamos ver os sinais, né? Principalmente porque temos uma base ali. Prepararam suas lamparinas. As imprudentes, versículo 8, disseram às prudentes: Deem-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão apagando. Olha isso. Você busca, você tem intimidade. Bom dia, Graciele. Você está aqui pagando preço, você está buscando, e aí no final, aquelas pessoas que não se prepararam, não se cuidaram, vão querer tomar o que é seu. Mas eu vou te falar uma coisa: o azeite é intransferível. A sua busca ela é individual. E não tem como você passar. E se você passar, a gente vem aqui o que acontece. O que, que as prudentes respondem? Versículo 9. A gente está lendo Mateus capítulo 25, versículo 9. Mas as prudentes responderão: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Cara, isso aqui é essencial para nossa vida. A gente precisa aprender a falar não. Seja o teu falar se ensina ou não.
E principalmente quando a gente tira do nosso. Elas querem que eu tire da minha intimidade, elas querem que eu tire do meu preparo, da minha vida com Cristo durante todo esse tempo para dar para elas. Não tem como, não dá, porque se eu te der, eu vou ficar sem também. Então o azeite está na medida, não tem como eu te dar. Aí elas falam uma coisa bem interessante: sai e compra. Vai lá e compra o óleo para vocês. Compre esse azeite para vocês e voltem. Pode não ser, mas eu tenho uma linha de raciocínio lendo isso aqui uma vez, eu pensei assim: olha só, a gente trazendo para o contexto de que Jesus volta ao soar da sétima trombeta. Então Jesus está voltando quando? Quando esse noivo está vindo? Quando toda a tribulação já está no seu auge. Quando o anticristo e o falso profeta já estão perseguindo os santos e matando-os. A marca da besta já foi instituída. Então só compra e vende quem tem a marca. Elas saem para comprar do azeite. Eu gosto muito que lá em Apocalipse, no capítulo 3, tem uma das igrejas, agora não vou lembrar agora o nome, qual delas, mas Jesus fala assim: vocês tinham que ter comprado de mim, que tem ouro puro. Cara, é muito massa. Deixa eu ver se eu não marquei nessa daqui. Aqui. Não, foi em outra Bíblia. E aí. Foi em outra. E aí, então, ele, elas saem para fazer esta compra. E nessa que elas saem para comprar o azeite, o que acontece? Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fecharam a porta. Cara, e fechou-se a porta. A gente vê que no momento que Jesus volta, que o céu se rompe e não há mais tempo. Eu penso assim, aquele momento é o momento que ele arrebata ali a sua igreja, que ele arrebata os seus santos, que ele puxa ali. Então, quem viu, quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, o momento acabou. Existe uma linha teológica que ali ainda haverá tempo para a conversão daqueles que não aceitaram a marca. Eu não consigo ver isso, mas a porta se fechou. Os convidados, as damas de honra e os convidados estão na festa, estão no casamento do noivo. Fechou-se a porta. Aí a gente tem o versículo 11. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Vocês lembram lá em Mateus capítulo 7? Quem que fala Senhor, Senhor? Em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome levamos a palavra, expulsamos demônio. E aí Jesus fala: afaste-se de mim, porque eu não vos conheço. Aqui a situação é a mesma. Versículo 7. Deixa eu ligar aqui. Versículo 12. Mas o noivo respondeu: quem foi abrir a porta? Não foi o mordomo. Não foi outra pessoa a não ser o próprio noivo. O noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Cara, que pesado. Que pesado. Precisamos estar preparados. E aí Jesus conclui a parábola das prudentes. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aqui, então, essa parábola ela é de novo. Na verdade, capítulo 25, ali, uma boa parte dele vai ser sobre o quê? Vigie, fique atento.
atento. Não sabemos a hora, então precisamos o quê? Estar preparados o tempo todo. O que as 5 damas de honra prudentes fizeram? Elas estavam preparadas, elas conduziram tanto o noivo quanto a noiva para o casamento. Elas entraram no banquete, elas entraram nessa festa, elas foram para o reino. Enquanto aquelas que eram imprudentes não entraram. Por quê? Porque o noivo demorou, está demorando para chegar. Aí dentro disso entra o quê? Falsos profetas, pessoas que acreditavam viver um evangelho, mas não viviam o evangelho de Cristo verdadeiro. Pessoas que se diziam dentro da igreja, mas eram raimundos, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Essas pessoas vai chegar no final, não vai ter azeite. E aí, elas vão ter que sair para comprar. E para elas comprarem esse azeite, elas tinham que ter a marca. Isso é uma analogia, tá? Não estou falando que é bem assim, mas pensa comigo. No fim de tudo, quando Jesus voltar, para você comprar, você tem que ter a marca. E elas conseguiram comprar, porque elas chegaram na festa com as lamparinas acesas. E neste momento o noivo falou: não as conheço. Já pensou que triste a gente viver um evangelho falso ou medíocre, ao ponto da gente chegar diante de Jesus e falar: mas Senhor, e eu? Ele fala: olha, não te conheço. Falta de intimidade? Não tenho intimidade contigo. Você não é meu amigo. Você não viveu para mim. Você viveu para os prazeres deste mundo. Olha que pesado. Então precisamos estar o quê? Vigilante, porque não sabemos o momento que o noivo vem, mas nós sabemos que o tempo está próximo. Por quê? Porque Jesus e os seus apóstolos deixou os sinais para que a gente fique atento, para que a nossa vigilância aumente. Aí a gente vai para o versículo 14, que é a parábola dos talentos. É a última parábola de preparação. Pois, ele está continuando a história, pois será como um homem. O que será como um homem? A volta do mestre, que se ausenta do país. Esse talento aqui, na época, era moeda, né? Tinha o nome de talento, né? Era uma linguagem comercial da época, né? Sim, e o talento não era só uma moeda, era como se Talentos. fosse o salário. Então, Entendi. o valor de um talento era como se fosse o salário de um ano. Então, o talento significava o salário. Não era o nome da moeda? Muito dinheiro, ouro, era a riqueza daquele senhor. E o Então, talento valia 35 quilos na época. então você imagina. Ou de ouro ou de prata, isso? Então você imagina, se você está Hum. lendo aí, deve ser. Uhum. Então você imagina o quanto que valor que tinha. Era o salário mais ou menos de um ano de um servo. Pois é, eu aprendi isso e não foi agora, hein, depois de 92 anos, olha só. 92 É. ou 52? Olha só que interessante. E a gente estava estudando isso ontem lá na igreja, e uma coisa que é interessante, esse talento, esse valor, por exemplo, igual você falou, de 35 quilos, quando ele é do Senhor, né? Ele não é dos servos, ele é do Senhor. E não tinha, então, não é como hoje que a gente põe tudo no banco. O cara tinha ele ali físico, palpável nas suas terras. Então não era algo que ele podia sair e carregar, né? Então ele tinha que deixar para os seus servos ou enterrá-lo. Então pensando dessa forma a gente continua. Versículo 14. Pois será como um homem que ausentou-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Olha que interessante, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu.
Deus não vai te dar além do que você é capaz de carregar, ou sustentar, ou multiplicar. Glória a Deus. Então, a bênção ela é medida e calculada, né? Vem certinho do jeito que você possa fazer. Mas precisamos tomar cuidado, porque Deus dá a todos. O servo ali, ele escolheu os 3 servos e deu talentos para cada um. Para um deu 5, para outro 2 e para outro 1. Versículo 16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Então, os 2 servos, vamos falar que eles são os prudentes, né? São os servos sábios, né? Os 2 servos que receberam, cara, os seus receberam aquilo, o seu senhor saiu imediatamente, eles saíram para negociar aquilo e multiplicaram os talentos, multiplicaram a riqueza, né? Mas, versículo 18, o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu acho bem interessante quando a gente estava conversando isso ontem, como eu disse, né, o cara vai viajar, ele não tem como levar a sua riqueza. Então, muitas vezes, enterrava a sua riqueza, para que ninguém a roubasse. Qual que é o problema de enterrar? Primeiro que não multiplica, né? Não cresce. Outra coisa, se você morre na sua viagem e você geralmente enterra no local e não conta para ninguém, sua família vai passar fome porque ela não sabe onde está a sua riqueza. Outra coisa, se você está viajando e enterrado, sua riqueza está enterrada, e por um motivo qualquer, a pessoa vai fazer um buraco ali para fazer qualquer outra coisa, ele acha o seu tesouro. O que ele vai fazer? Pegar para ele. Então, o enterrar era algo que acontecia, mas era muito perigoso. Então, uma pessoa muito rica, que a gente vê aqui que o senhor era muito rico e tinha servos, era mais prudente ele pegar os servos que ele conhecia, os servos que estavam ali com ele, e colocá-los para administrar a sua riqueza, né? A gente já ouviu falar de mordomo, né? De mordomia. O mordomo, a gente quase não tem hoje mais essa palavra, mas o mordomo ele é nada mais do que um administrador. E o essencial de um mordomo, pensa, nós somos mordomos do Senhor. Precisamos pensar dessa forma. Então nós administramos aquilo que o Senhor nos dá. Nós administramos como filhos do Senhor a terra que ele nos deu. E o mordomo, ele não é só um administrador. Ele administra a riqueza do seu senhor, mas também desfruta dos bens do seu senhor. Já parou para pensar nisso? Então, todo mordomo, ele além de administrar tudo, fazer com que aquela riqueza flua e aconteça, ele também desfruta de tudo aquilo. Então, ele é um ótimo administrador. Aqui cada um recebeu a plenitude da sua capacidade, né? Porque foi ele que nos fez, ele nos deu uma personalidade, né? E uma formação. Ele é justo. Só que eu penso assim, ó, muitas vezes. A gente estava discutindo ontem, não tinha a ver com o que a gente, nessa linha escatológica que a gente está, mas que talentos muitas vezes podem ser os dons que Deus nos dá, Sim, para que multipliquemos e para que multipliquemos os frutos, para que possamos estar cada vez mais perto do reino, que é o que a gente vai ver quando o Senhor chega. uhum, Então, muitas vezes o que acontece? Deus nos dá algo para que a gente multiplique, para que o reino do Senhor cresça. isso. E a gente, por medo, enterra. Eu tenho uma marcação aqui na minha Bíblia que está assim, ó. Quem tem medo não multiplica talento. Então,
O medo do quê? O medo de perder, o medo de frustrar ao Senhor, faz com que você pegue o seu talento, aquilo que Deus te deu, e você enterra. Hum. Então precisamos buscar no Senhor. Então, Fugir da negligência, né? usar os talentos que Deus te deu para multiplicar o quê? O reino de Deus. Versículo 19. Depois de muito tempo, ó, de novo, demorou para chegar. Jesus está deixando claro isso, que pode demorar, mas vocês precisam estar atentos e vigilantes, porque pode ser a qualquer momento. O senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Então, o que vai acontecer no fim de tudo? Haverá um ajuste de contas. O que você tem feito com esta vida, que é o primeiro talento que Deus te dá? O que você tem feito com esta vida que Deus te deu? Aproximou-se o que tinha recebido 5 talentos. Entregou outros 5, dizendo: Senhor, me confiou 5 talentos. Eis que os outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E ele faz a mesma coisa com o outro, aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2, multipliquei também. Então, faz o quê? Para concluir: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha e participa da alegria do seu Senhor. Pode falar. Legal que a fidelidade, ela será recompensada, né? Em elogio do Senhor. Uhum. É isso aqui, é para vocês verem. O que eles fizeram? Eles trabalharam na obra. Eles trabalharam e multiplicaram um reino, multiplicou o fruto. Eles obedeceram o mandato do seu Senhor. Eles pegaram aquele talento e multiplicaram e deixaram quem? O Senhor deles mais rico. E no final de tudo isso, o que acontece? Ele chama os 2, diz: Muito bem, servo bom e fiel. No final de tudo, haverá a recompensa, o galardão. Haverá o livrinho da recompensa, está lá em Apocalipse, onde Jesus vai abri-lo e vai distribuir conforme as suas obras. Então, conforme esses servos fizeram, além deles receberem a recompensa, olha essa frase: venha e participe da alegria do seu Senhor. Qual vai ser a alegria do Senhor no final de tudo? O mal está vencido, o pecado está vencido, a morte está vencida. Então venha, servo bom e fiel, e viva a eternidade com o seu Senhor. Participe da minha alegria, onde não haverá mais pecado, onde a ira do Senhor não será mais necessária. Por quê? Porque tudo foi pago. Porque o mal foi extinto. Olha que, cara, que louco isso. Mas aí vem o pior. Versículo 24. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Lembra o que a gente leu em Apocalipse 21:8? Os covardes? Os tímidos. O que é o medo? Covardia. Cara, sabendo que o Senhor é um Senhor justo, que o Senhor é um Senhor que faz o que é preciso, eu fiquei com medo. Enterrei o seu talento. Eu comparo muito esse cara com o outro ali, com o servo mau que começou a judiar dos empregados. Porque o que ele faz? Quando ele enterra o talento, ele não trabalha para que aquilo multiplique. Essa palavra não é muito bom a gente ficar usando a palavra estou com medo, fiquei com medo, né? Medo
Não é uma... A Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas. Pois é, olha isso. Então, esse cara, o que que ele fez? O medo dele fez ele não multiplicar o talento, ele não fez o que era preciso, ele não fez a obra do Senhor. E o que acontece com ele? Ele viveu a sua vida sem fazer o que era preciso ser feito. Lembra o que a gente lê lá sobre que será como nos dias de Noé? Ele continuou vivendo a vida dele sem pegar aquilo que o Senhor deu para ele multiplicar. E aí o Senhor fala, versículo 26, mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então ele é um Senhor soberano. Então você deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tire dele o talento, deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu Eu estava posso, eu tava pode, ontem, pode falar. eu faço também uma comparação com esse aqui, com esse texto, com aquilo, com o chamado, né, o chamado de Deus para a obra, né, porque aqui o Senhor chamou os seus servos. Então, Deus tem o chamado para a obra, chama os trabalhadores para a obra, uns para pastores, outros, e vai distribuindo, né? E aí é nosso compromisso de trabalhar para que o reino de Deus se expanda, para fazer a nossa parte, né? O Senhor nos chama. E cada um desenvolve conforme o que foi dado, né? E precisa ser feito. E eu penso que o chamado de Deus para a nossa vida, ele é irrevogável. E aí chega um momento que muitas vezes a gente pensa, que a gente é falho também. Ah, eu vou entregar. Estou cansado, vou entregar, vou deixar, né? E aí nós vamos ser cobrados por isso. É igual aquele que recebe o chamado de Deus, fala, ai, eu não tenho capacidade para isso aqui, não vou fazer não, vou deixar, vou largar a mão, não vou fazer não. Então, eu penso que esse texto também tem muito a ver com aquilo que Deus nos chama, né? E aí o que nós vamos apresentar a Ele quando estivermos diante dele? Né? Ele vai falar, eu dei para você, o que você fez? A negligência, ela será penalizada com a perda de privilégios. E sabe o que é interessante disso que você está falando? Vamos transformar esses talentos em dons. Quando a gente pega ali aquele que recebeu 5 talentos, ele imediatamente saiu para negociar. Então, o que acontece? O negociar necessita capacidade. Então, ele vai aprendendo com o que ele está fazendo. Então, muitas vezes, o que acontece? Deus nos dá... Eu vou falar um negócio assim, E é Deus que capacita, né? mas precisamos conhecer também, precisamos buscar. Como assim, Éder? Essa ideia muitas vezes assim, ó, por exemplo, eu tenho um dom, Deus vai capacitar, tá, mas você precisa estudar a Bíblia. Começar, Fica na cama para você ter também a capacidade. fica sentado no sofá olhando para a parede para ver se as coisas vão acontecer. Não vão. Então precisamos sair e ter atitude. O que esse cara fez? Imediatamente ele saiu e foi negociar. Então ele foi trabalhar. Ele foi fazer o que era necessário para multiplicar. Então, quando recebemos dons, igual você falou, por exemplo, o dom de um missionário ou alguém para ir fazer a obra, o cansaço vai vir, as dificuldades vai vir, mas precisamos nos capacitar. A gente usou um exemplo muito simples ontem ali, que era sobre cantar. Muitos desejam cantar, mas nem todos têm o dom de cantar.
Então, muitos têm o dom e capacitando esse dom vai ser perfeito, e muitos não têm o dom, e mesmo que capacite, vai ser sempre meia boca. Então, precisamos o quê? Descobrir quais são os dons, quais são os talentos que o Senhor nos deu para multiplicá-lo e para fazer com que isso cresça durante a obra, para que isso não seja para... Lembra que isso aqui não é para a glória do servo? Essa riqueza não era do servo. Ele multiplicou a riqueza de quem? Do Senhor dele. Quando o cara que enterrou, ele fala assim, cara, então, deixasse... aqui, ó, versículo 27. Então você deveria ter entregue o meu dinheiro, o meu talento que eu confiei a você para que você multiplicasse, deixasse aos banqueiros. E quando eu voltasse, eu receberia com juros o que é meu. Então, esses talentos que foi dado aos servos para cuidar do que era do seu Senhor. Então, não é seu, é do Senhor. E quando a gente estava discutindo ontem isso, que a gente estava falando sobre dons do Espírito, ele dá para cada um conforme ele deseja, tá? Em Coríntios 12. Conforme ele quer e da maneira que ele quer. Só que Paulo continua lá em Coríntios 14, precisamos buscar com zelo os dons do Senhor. Então, trazendo para nós, precisamos estar vigilantes e na obra. Se você pegar ali o servo fiel e esses dois servos aqui, eles estavam... O que eles estavam fazendo quando o Senhor voltou? Trabalhando. Como você estará quando Jesus voltar? Você vai estar vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo, como se o Senhor fosse demorar para voltar e não voltaria? Ou você estaria trabalhando? Você estaria na obra? Você estaria cuidando do que é preciso para que o reino do seu Senhor se multiplique? Qual que é a riqueza de Deus? Já pararam para pensar nisso? A cidade celestial, ela é feita do quê? As ruas são de ouro. Mas por quê? Porque não tem valor para ele. Você vai pisar no ouro. O que para a gente tem tanto valor, para ele não tem nenhum. A riqueza do Senhor são as almas. Somos nós. É a gente que traz prazer. Nós somos a riqueza do Senhor. A palavra diz: nós somos as meninas dos olhos. Então, Deus é a vida, né, Éder? o que temos feito com a riqueza do Senhor? Como tratamos as outras pessoas? Como levamos esse evangelho? Como fazemos a obra? O primeiro fruto um dos frutos quando a gente fala sobre colheita, sobre lá João 15, o fruto primordial é obediência. Quando você para pensar, precisamos obedecer ao Senhor. Quando precisamos obedecer ao Senhor, que é um dos frutos, não estou falando de fruto do Espírito, tá? Estou falando dos frutos da nossa árvore, O primeiro fruto que a gente tem que ter se chama obediência. E aí, quando a gente dá o fruto da obediência, o que faz? Aí a gente tem o ID, que é o que Jesus vai falar em Mateus 25. A gente tem a misericórdia, a fé, a justiça, que a gente já leu. Então, esses frutos que a sua árvore vai dar, o fruto que o trigo dá, são frutos que a gente faz. E esses frutos não tem muito a ver com pessoas. Porque lembra que quem convence é o Espírito e não a gente só tem o trabalho de levar a mensagem. Então, Somos a árvore que amadurece uma fruta e deixa ela cair com a semente em terrenos férteis, né? Tipo assim, vamos andar e multiplicar e passar para frente. E a parábola é muito top, nós estamos discutindo aí, aprendendo cada dia mais esse talento, né? Na verdade,
você ensina uma vez, você aprende 2 vezes, né? Dobra. Então, o outro ficou quietinho, não ensinou ninguém. O outro que pegou 5, é o modo de dizer, né? Talento, né? Que ele pegou o dinheiro, assim, é uma comparação. Ele já saiu para negociar, já foi multiplicar, já foi conquistar outro coração ali e tal. E aí, é só uma analogia, um modo de devolver, né? Você acabou de falar aí, Deus não tem, é o ouro, não tem valor para ele, né? E aí, Sabe o que é interessante, Delei? E ontem a gente conversando, eu fui questionar depois. O servo infiel, né? Aquele que enterrou o talento. Ou o servo mau, que maltratava os companheiros. Eles sim, conheciam a um Senhor, não conheciam? conhecia. Isso aqui é o pior, né? Sabendo que o cara fazendo uma coisa errada, sabendo que estava errado, sabendo que ia ter a volta. E aí, onde a E eles pessoa foram lançados na onde? nas trevas, né? É porque tanto essa parábola do servo que não perdoou o seu conservo, vamos dizer assim, né? E essa parábola aqui também está falando dos cristãos, ou seja, está falando de quem conhece ao Senhor, Assim né? como a parábola das 10 virgens também. Assim como a parábola. Então, não está falando daquele pessoal que não conhece o Senhor e que está no mundo. Está falando exatamente de quem está, ou deveria estar, vamos dizer assim, próximo ou em comunhão, não é? Só que aí tem aqui que eu acho interessante, porque esse último, ele fala assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, e tive medo. Ou seja, ele conhece o Senhor, ele sabe que o Senhor é justo, né? Mas ele teve medo. E aí, por ter medo, ele foi lançado ao inferno por ter medo. Pesado, né? E vocês já pararam. Devemos, e aí dá também aquele ponto do medo, né? Que nós devemos temer a Deus. Tem o temor e o temor de respeito e o temor de medo, né? Então, nós devemos temer a Deus em reverência, né? O E não com temor e o medo. tremor. Temor e tremor. Não, mas não quis relacionar mesmo o tremor. Eu quis relacionar os dois temer sobre o medo, né? Entender. Porque é como, às Temor é vezes, respeito e não medo. isso, temor é respeito, não medo. É como um filho, uma criança. Tem criança que ela respeita os pais, não por temor, porém por medo. Tem outras que respeitam tem tipo de pais que, né, que consegue impor o respeito por temor, não põe medo, mas sim, aí há aquele respeito porque respeita, não porque tem medo. Então, o medo não não procede, não tem uma boa procedência, né? Então devemos trazer aqui, lembrando, Jesus está contando isso para os discípulos e não para uma multidão. Uhum. Outra, Eu tirei umas lições aqui também. Pode falar, Éder. outra coisa, quem que esse servo conhecia? Será que era um Deus verdadeiro? Uhum. Será que ele conhecia o evangelho de verdade? Ou é esse evangelho frajudo que muita gente tem levado? Uhum. Ele Rasgo. pode ser considerado o quê? O joio. Ele está no meio do trigo, mas é um joio. Uhum. Então precisamos estar atentos. Que evangelho temos aprendido e levado, né? Que talento a gente tem multiplicado? E aí também entra aquela pessoa que acha que sabe, mas não tem profundidade para levar, né? Então, entra o temor aí na parte do medo também. É um negócio bem interessante que a gente estava falando sobre isso ontem. Na Bíblia não pode ter achismo. Uhum. Ou você sabe ou você não sabe. Ah, eu acho que é assim, cara. Já perdeu.
Não tem achismo. No final, todos seremos julgados pelas obras que fizemos. A salvação tem a ver, a salvação são coisas diferentes. Salvação é aceitar a Cristo, trocar de senhorio, né? Como a gente falou ontem. Mas no final de tudo, lá no trono branco, as obras serão julgadas, além da salvação. A salvação, ela traz o quê? Ela traz Jesus como nosso juiz. E ele vai fazer com que os nossos pecados não nos condenem, porque o aceitamos. Mas as nossas obras vai fazer o quê? O que vai acontecer aqui? O que a gente fez, no final terá uma recompensa. Vem e se alegra comigo. E aí ele fala assim, aquele que mais tem, mais lhe será dado. Olha que legal isso de novo, trazendo para um reino de um rei, que coloca outros seres para reinar com ele. Então, aquele rei, aquela pessoa que em vida foi justa, que viveu a justiça, que fez obras, que multiplicou. Vamos colocar aí um Paulo, um Billy Graham, esses grandes nomes que a gente conhece do Evangelho. Lá no reino, eles vão ter cargos muito superiores que, por exemplo, o ladrão da cruz. Ou aquele crente medíocre que é salvo, pega o talento e guarda para ele. Consegue entender isso? Então, no final, os galardões é uma recompensa para que você, sobre o que você fará no reino de Deus. Tirando aquela visão de que no reino a gente vai ficar sentadinho tocando arpinha com asinha. Isso não existe. No reino a gente vai continuar o Éden que foi parado por causa do pecado. Então haverá funções, haverá cargos, haverá grandes e pequenos. Está lá em Apocalipse. Então as recompensas no reino de Deus é isso. Eu vejo dessa forma. Então, tipo assim, não tem como isso não isso está no meu coração. Não tem como o ladrão da cruz sentar na mesma mesa e que Paulo, entendeu? Ou morar no mesmo prédio que Paulo, vamos colocar brincando assim. Por quê? Porque o ladrão da cruz ele foi salvo da ira do Senhor, mas ele não é digno do reino. Ele vai viver ali no paraíso, vai ser um camponês, vamos colocar assim, mas e vai estar feliz, né? Só por ser salvo. Só por não estar no fogo, né? Éder, Mas não vai estar no mesmo banquete. Sim. você colocou aí, um pouco antes aí na sua fala, do ladrão da cruz, e falou também sobre aquele que recebeu o talento e que guardou, né? E que foi salvo. Mas esse que recebeu um talento e guardou, o senhor não fala aqui que lancem nas trevas? Não, nesse caso, aquele que não fez nada, vamos dizer assim, recebeu os talentos, mas ele não fez nada do que era esperado. O senhor não está falando aqui que no final ele vai para as trevas? Então, isso é complicado, né, cara? Foi o meu questionamento ontem. E muitas vezes o que acontece? O cara realmente não recebeu a salvação. Ele não entendeu a salvação. Mas aí a gente Aí vem a briga da Beth. Mais um pedaço. Mas aí a gente coloca aqui, por exemplo, o ladrão da cruz não fez nada também. No último momento ele se arrependeu e ele foi salvo. Sim, ele não teve tempo para fazer, mas o arrependimento o salvou. Então o que acontece? O que eu vejo assim? É muito tênue e perigoso. Por quê? Fazer a obra é simplesmente obedecer. Então, quando você não faz a obra, não obedece, não desenvolve, você está sendo um cristão frajudo, meia boca. E aí a gente entra naquela questão: você realmente herdará o reino? Ou então você será apenas salvo? Entende? Porque o que acontece aqui, Diego, eu vejo assim, esses dois caras, eu vejo eles assim como o cara que eles conhecem ao Senhor, mas são preguiçosos.
Por quê, Éder? Porque eles não fizeram nada. Então, quando o cara... Pensa comigo. Se você não está trabalhando, se você não está trabalhando, você tem você é um mordomo, então você está de boa. Então, comida você tem. E casa também. Você não precisa fazer nada para ter aquilo. Porque o seu senhor, afinal de contas, não está ali para te pôr para trabalhar, né? O que você vai fazer? Vai sair, beber, festejar. O que o cara fez lá, o servo mau? Andar com más companhias. Então, tipo assim, é aquele cara, é o que eu falei, é o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Eu vou na igreja domingo para bater o ponto, mas a minha vida não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Então, tipo assim, realmente ele era salvo? Aí a gente vai entrar numa discussão assim bem complicada, porque aí existem duas linhas doutrinárias que, cara, quebra o pau para isso. Mas vamos pensar assim, cara, precisamos pensar em nós. Eu vou ser quem? Esse servo que está multiplicando os talentos? Ou aquele servo que está enterrando o talento? Então eu não vou me preocupar com o que o Senhor vai fazer com o próximo. Eu vou tentar fazer como o Atalaia de Ezequiel falou. Se eu estou vendo ele fazendo coisa errada, eu vou tentar exortá-lo para que ele corrija. Mas no final de tudo, quem vai julgar é o próprio Senhor. Então eu não conheço os corações. Eu não posso falar se aquele cara foi salvo ou não foi. Se aquele cara vai sentar na mesma mesa que eu, ou se ele vai ser apenas um servo. Ô, Apenas... Éder, só para deixar um adendo na sua... Eu sei que tem muitas discussões sobre isso, mas você acredita que o Senhor ia dar um talento para um servo que não tinha conhecimento? Que Sim, não era... Que não sim. tinha... Vixe, Você entendeu? dom. Então, por isso que eu fico com a linha de que só vai ser salvo quem for fiel até o fim. Mas os dons, ele é dado para todos, porque vamos lá, Mateus 7. Quando o cara fala assim, mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, é um dom. Em teu nome curei, é um dom. Sim. Em teu nome, o que mais que ele fala? Esqueci. Mas antes que ele faça isso, ele tinha conhecimento do Senhor dele. Sim. Então, o que acontece? Os dons foram dados. O dom, muitas vezes, não tem a ver com ser salvo. É o Espírito querendo usar. Aí eu já estou voltando também para uma linha que é pesada. Mas é o Espírito usando aquele cara para aquele momento. Sim. Mas o cara pode, a qualquer momento, se perder. Pode sair daquela linha. Lembra que a gente leu ali que quando o falso profeta... Então você acredita que ele pode se perder? Beth, eu acredito de verdade. Amém. Eu também acredito. Eu não consigo ser, sei lá, larga a mão. Tá bom. É porque eu penso assim, a Beth está querendo chegar no ponto assim, se a salvação ela pode perder ou não. Eu penso assim, você não perde a salvação da noite pro dia, tá? Conhecemos a Cristo, somos salvos, somos eleitos, somos escolhidos. Como que eu vejo que às vezes a gente pode... A minha linha de raciocínio de essa salvação pode ser perdida? Sim, com a apostasia. Com o seu afastamento, com o seu esfriamento. Sim, sim. Então, tipo assim, porque tem muita gente que leva na consciência assim, pô, fui salvo, pô, eu pequei. Aí o anjinho vai lá e apaga seu nome do livro da vida. Me arrependi. Ele vai lá e escreve de novo. Não é assim. É uma consequência. Então, em algum momento eu conheci ao Senhor, eu tive um arrependimento. Então, eu vejo duas possibilidades. Eu posso me afastar e acontecer uma apostasia, né? Que é um esfriamento, e isso me levar a me distanciar do Senhor ao ponto de eu não ter mais intimidade com Ele e não querer mais saber dele. A gente conhece pessoas assim. Sim. Qual que é o problema disso? Se essa pessoa, olha um contexto, se essa pessoa fica enferma e fica muito tempo num leito, ela vai se arrepender e vai ser salva. Concorda comigo? Sim. Porque o Senhor é bom. A gente não está falando dos ganhos, nem de galardão, nem do reino. A gente está falando de estar livre da ira do Senhor, de não ir para o inferno. Vamos colocar essa palavra, apesar de eu não gostar, mas vamos colocar assim. Mas
E se essa pessoa, no seu pior momento de apostasia, de esfriamento, ela foi atropelada e morre repentinamente? Já era. Perdeu. Entende? Então, como isso é sério, para aqueles que acreditam que existe os eleitos e os escolhidos, ele acredita que não importa o que você faça, você está salvo, acabou. Você foi eleito. Você está escolhido, uma vez salvo, sempre salvo. Não tem como você perder. Cara, mas e aí? Aí você... Beleza, vamos colocar na pior bandeja. Que seja assim, você vai ser aquele contexto que eu sempre falo, ainda vou escrever sobre isso. Você vai ser apenas salvo. Você está livre do inferno, colocando nesses papéis. Só que no reino do Senhor você vai ser, como Jesus disse lá, o menor dos menores. Um camponês. Tá ótimo, porque você não vai queimar no inferno. Mas o evangelho de Deus tem muito mais além da salvação. A salvação ela é só o primeiro passo para tudo que o reino tem para nós. E a gente fica preocupado com a salvação. Cara, preocupe-se com o reino. Quando você é salvo, você busca a graça, e quando a graça vem, o Espírito Santo ministra, você começa a querer o reino de Deus. E o reino de Deus a gente pode viver aqui na terra agora. É o que ele está falando aqui. O seu Senhor foi e ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Você foi um escolhido, você foi salvo. E aí? Você leu o manual que eu deixei para você? No manual tinha tudo que você tinha que fazer. Entende? Os dons estão ali para serem entregues. O que você tem feito? Como você tem administrado as coisas que eu te dei? Entende? Vamos continuar? O grande julgamento. Então a gente acabou a preparação. A gente vai voltar então agora para o que a gente tinha visto lá em Mateus 24, no 31. E aqui dá para a gente deixar um escrito aqui, né? Que nós precisamos fugir da negligência, né? Porque a negligência que o servo teve é o resultado do entendimento que ele tem de Deus. Você compreende isso? Sim. A teologia dele refletiu no trabalho dele. Que a negligência, ela gera esterilidade. Então, a pessoa que tem medo de Deus, ela cruza os braços, né? Ela não faz nada. Aí ele enterra o talento, né? Fica com as mãos vazias. E esse traz prejuízo para Deus. Então, assim, eu falo assim, não é que ele foi mal porque ele foi mal. Ele era uma pessoa negligente, né? Então, ele era estéril. Então a gente vai concluindo a foto. A Jesus acaba a preparação. E agora ele vai falar, ele vai continuar o que a gente leu lá em Mateus 24, 31. Jesus volta no seu glorioso nas nuvens. Beleza. E aí ele passou, as parábolas era como você precisa estar quando isso acontecer, né? Então agora a gente vai a partir do 31, Jesus reinando em Jerusalém. Jesus senta e vira o rei. O que ele vai fazer? Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então o que ele vai fazer? Se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença. Tribunal, certo? E ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Para as ovelhas, à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Eu gosto da tradução que está escrito bodes. Então, 34, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha, benditos de meu Pai, venham, herdam o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram, preso e foram me ver.
Então, os justos os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Isso aqui é a essência disso. O rei respondeu e lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Mateus capítulo 24, ali um pouco antes, se eu não me engano, no versículo, depois do versículo 15, que fala ali sobre a abominação no templo, né? Que o anticristo vai entrar no templo e vai haver um grande pecado lá dentro. O versículo 16 ele fala assim: ai dos judeus que vivem na Judéia, não é? E ele fala assim: fujam, porque haverá grande tribulação. Quem está no campo, não volte para casa, fuja para os montes. Quem está em cima do telhado, não desça, fuja para o monte. Quem vai fugir? Nós brasileiros? Não. É os judeus que estão na Judéia. Por quê? Porque o bicho vai pegar lá. Este é o local onde tudo vai acontecer. Então, por mais uma vez, os judeus serão expulsos da sua terra. Quem vai acolher os judeus? O anticristo? Os seus servos, aqueles que já aceitaram a marca da besta? O exército do anticristo? A igreja. O cristão. Porque é o único que acredita no mesmo Deus que eles. É o único que acredita no Deus Yahvé. Consegue entender? Então, o que vai acontecer? Naquele momento, haverá uma grande perseguição. E os judeus vão precisar se esconder. Vão precisar de alguém que os acolha. Quem vai acolher eles? As ovelhas do Senhor. Aqueles remanescentes que foram, ali o evangelho do reino foi levado a eles. Eles vão acolher esses judeus e vão transformar a vida deles. Então precisamos estar preparados para isso. Então quando Jesus fala assim, ó, sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos judeus, por quê? Por que, Éder, está falando que é aos judeus? Jesus era o quê? Jesus era judeu. Quando aquela parábola que ele fala assim, ó, aquela parte que ele fala, teu irmão e sua mãe estão lá fora, ele fala, quem é minha mãe e meu irmão? Esses aqui são os meus irmãos. Meus pequeninos irmãos. Então a gente tem uma grande missão no fim dos tempos. Então, e aí Jesus está falando assim, quem os acolher é como se você estivesse fazendo a mim. Lembra-se, quem está na frente de Jesus nesse trono? As nações. Elas estão sendo julgadas pelo que elas fizeram. Então, precisamos estar atentos a isso. E parar de achar que é o mendigo da sua esquina. Não estou falando que você não tem que ajudá-lo e acolhê-lo. Mas a parábola está falando do fim dos tempos. Está falando de quando Jesus voltar. Quando ele sentar no trono, ele está falando daqueles que foram perseguidos, meus irmãos que foram julgados, maltratados, ficaram doentes. O que aconteceu na Segunda Guerra? A igreja do Senhor, os cristãos, não estavam prontos para o que aconteceu. Então, o que houve? O Holocausto. Os judeus foram perseguidos e mortos. E muitos cristãos ficaram felizes com isso. Precisamos nos preocupar. Jesus era judeu. Paulo era judeu. Pedro era judeu. João era judeu. Mateus era judeu. Lucas era judeu. Maria era judeia. Marta, as outras Marias. Paulo fala em Romanos, para de achar que que Jesus veio só para os gentios, ele veio para todos e principalmente para os judeus. São seus irmãos.
São os escolhidos. Lógico, se perderam no caminho, como a gente também muitas vezes se perde. E aí ele continua. E então, quem? O rei, o filho do homem, não era que estava lá em cima? O rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Sem analogia, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Olha que louco. O fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas vocês malditos que me perseguiram, que não me adoraram, que fizeram mal a mim e aos meus pequeninos, vocês serão jogados no fogo do inferno, local que foi destinado ao diabo e os seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, olha isso, vocês não me hospedaram. Começa a fazer sentido? Estando nu, então quer dizer, o que aconteceu? A grande tribulação veio e o cara que estava no campo, ele teve que fugir sem pegar nada. Vocês não me vestiram, achando-me enfermo. Cara, imagina você, se você tiver que fugir no inverno. Ou então a grávida, que ele fala, ai das grávidas. E preso, e vocês não foram me ver. Eu lhes perguntarão, e eles lhe perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá, em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E então irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Podia ter assim embaixo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Este é o evangelho que a nossa geração quer apagar. Esse é o evangelho que os bodes querem apagar. Por quê? Porque a condenação vem no final. Este é o evangelho que as pessoas não querem, de um rei justo que castiga os perversos e justifica os justos. Somos justificados pela fé. Somos justificados pela salvação. Precisamos buscar ao Senhor, fazer a sua obra, estar preparados, estar vigilantes, atento aos sinais e parar de covardia. E parar de enterrar os dons que Deus tem nos dado. E parar de fechar a boca. Eu gosto muito da frase do Pablo, que o ditado popular satanista é: boca fechada não entra mosca, não é? O ditado... Oi? Eu falei, uau. O ditado real é: boca fechada mata. Nossa. Se a sua boca está fechada e você não está levando o evangelho, você não está ensinando, você não está discipulando, você está matando. Sabe, Éder, o que tem me feito transbordar é o grupo. Porque eu sinto que eu fico mais forte quando eu acordo de manhã e participo, porque eu já estou participando, a gente está aqui discutindo, a gente está aqui falando, né? Então você fica assim, mais corajoso. Aí passa o dia, assim, tem uma oportunidade, puf, é a hora. Eu estou lendo um livro do Hernandes Dias Lopes que fala sobre batalha espiritual. E ele fala um negócio assim, que para você vencer as potestades, as obras do mal, você precisa de poder. Quem dá esse poder? O Espírito de Deus. E como você adquire poder? Buscando ele. Se você não o busca, você não tem poder. Eu ouvi um testemunho ontem, não sei se é real, mas eu gostei muito da analogia, da ideia.
porque eu não curto muito a igreja da onde esse testemunho veio, mas não cabe aqui a isso. Mas a analogia foi muito boa, que tinha uma pessoa endemoniada perto de uma igreja. Foram lá chamar o pastor daquela igreja para expulsar o demônio daquela pessoa. Uhum. Só que já era perto da hora de começar o culto. Uhum. O senhor é pastor aqui dessa igreja? Ele falou, não, eu sou o ancião da igreja. Aí ele falou, não, é a mesma coisa que o pastor. Tem uma pessoa lá na minha casa, ela está endemoniada. O senhor pode ir lá e mandar esse demônio embora? Ele falou, olha, vai começar o culto. E eu preciso fazer o culto. Então, depois que acabar o culto, que aí eu vou lá ver isso. Aí a pessoa falou, que hora que acaba? Ele, umas 9, 9h15. Aí ela falou, tá bom. E esse pastor realizou o culto. Normal, tal. E aí ele esqueceu. Deu 9 horas, a pessoa estava lá na porta. Aí ele viu ela, ele lembrou. Aí ele falou assim, irmãos, a gente vai encerrar o culto, eu vou me despedir de vocês. Eu quero que os irmãos estejam orando por mim, porque eu vou entrar agora numa batalha bem difícil. Que eu vou precisar ir na casa de uma pessoa e vai ser algo bem difícil. E aí, levanta uma criança de uns 7, 9 anos e fala assim, o senhor me colocou para ir na obra com o senhor. Ele, não pode. É algo muito sério, algo pesado, não é para uma criança. Ela falou, não. Quando o senhor falou para orar, Deus queimou no meu coração e falou que é para eu ir com o senhor. Que é para eu ir na obra junto com o senhor. Cadê seus pais? Tá aqui. Aí chamou os pais, olha, vai acontecer isso, a pessoa está endemoniada, não é algo fácil, não é algo para uma criança. Os pais dela falou, pastor, ela é uma criança de Deus. A hora que ela ouviu que o senhor ia lá, ela começou a tremer e falou que Deus tinha falado que era para ela ir lá. E se Deus falou, ela vai. Aí o pastor foi, onde ele ia, a criança ia atrás, pisando onde ele pisava. Ela, o que você está fazendo? É melhor você ficar, melhor você não ir. Não, Deus falou que é para onde você colocar os pés, é para eu colocar também. Aonde você for é para ir. Aí essa criança, aí chegaram na casa. Aí a pessoa estava no quarto, demoniada, levaram eles lá. A hora que chegou na porta, a criança falou assim, pastor, o senhor fica aqui, que agora eu vou entrar lá. A criança entrou. Não, diz que a hora que o pastor chegou, o demônio falou assim, então chegou? É você que vem falar comigo? O pastor já tremeu na base, né, para variar. E já começou ali a orar para o Senhor, dar poder para ele, dar força. A criança falou assim, o senhor fica aqui porque eu vou lá resolver. Ele, não, o que é isso? Não, Deus falou que é para o senhor ficar aqui e eu vou lá. A criança entrou no quarto. Ela falou assim, desde o ventre da minha mãe, você tentou me matar. Enrolou o cordão umbilical no meu pescoço e tentou tirar a minha vida desde o ventre da minha mãe. E eu passei esse tempo todo tentando te encontrar, para te falar que você não tem poder nenhum sobre mim e sai dessa pessoa agora. E o demônio foi embora. Coisa linda. O pastor ficou admirado com o que aconteceu. Foi embora para casa. E em casa ele começou a orar. Falou, Senhor, o que aconteceu? Por que o Senhor não permitiu que fosse eu? Porque o Senhor permitiu que fosse aquela criança. Cara, aí Deus falou com esse pastor. Ele falou, sabe o que é? Assim como no céu, no inferno existe hierarquias. Então existem demônios fracos e demônios fortes. Assim como também tem anjos fracos e anjos fortes. Sim. Esse demônio, ele era muito poderoso. Ele era muito forte. E o senhor era apenas um ancião. Sim. A menina tinha muito mais poder do que o senhor. Uau. O que eu trago para isso? O que realmente temos buscado? Qual poder temos buscado? Estamos preparados para uma situação dessa? Ou a gente vai tremer e sair correndo? Quantos de nós, muitas vezes, que tem medo até de pronunciar a palavra Satanás, com medo dele chegar perto? Estamos cercados e revestidos do poder do Espírito Santo.
Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você não pode ter medo. Você precisa enfrentar. E ele vai estar todos os dias, incansável, Sim. derrubar. Uhum. E como que você fica em pé? Diante do Senhor. É diante do Senhor. Uhum. Então precisamos estar buscando ao Senhor. Eu não sei se alguém aqui conhece a pastora Tereza Cristina. Ela era catadora de lixo lá de Aquidauana. Eu conheci pela internet. E aí uma pessoa casou com ela, investiu e tal. E ela foi juíza, passou no concurso, virou juíza, aí aposentou e aceitou Jesus, saiu falando do evangelho e hoje ela trabalha com trabalho de, como que fala? Ai, meu Deus, fugiu. Ela faz esse trabalho espiritual, né? Libertação. Libertação. Trabalho de libertação. E é lindo o trabalho dela, é muito bom, viu? Ela tem uma página na internet, Tereza Cristina. A história dela é fantástica. Fantástica. Vale a pena. Fala tudo sobre isso que você está falando. O que precisamos entender para a gente finalizar? O mundo espiritual existe. Está ao nosso redor. A gente ainda não vê. E se você desejar ver, tome cuidado. Tá preparado. Não é para Esteja qualquer um, preparado, não. esteja preparado para não ficar doido. Eu Então, conversei com uma pessoa esses dias, a pessoa falou, eu nunca vi. Eu falei, eu já vi. Eu já vi, estava no trabalho e foram falar e falaram assim, a Elizabeth é crente, chama a Elizabeth para orar. Olha a responsabilidade. E aí, você vai encarar ou vai fugir? Eu entrei num ambiente, o demônio gritou, ela não entra aqui. Você entendeu? E por aí vai a história. então precisamos estar preparados para tudo e a todo momento. Precisamos estar cheios do Espírito. Eu costumo dizer assim que muitas vezes a gente tem a síndrome de Adão. O que é a síndrome de Adão? Deus nunca se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Ah, eu pequei, então não vou buscar o Senhor hoje. Ah, tô com sono, não vou ler a Bíblia. Para que acordar cedo? Revestivos da armadura de Deus. Porque é assim, daí eu aprendi assim, para que acordar tão cedo? Você vai passar o dia com sono. Para que acordar cedo para ler a Bíblia? Aí eu pergunto, você vai ler que hora? A pessoa fala que vai ler e não lê, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade, ela mente para ela mesma. Eu mentia para mim mesmo. Eu mentia para mim mesma, eu minto para mim mesma, não acordei cedo, depois eu vou ler, depois eu vou estudar. Não é verdade. Então precisamos assumir responsabilidades e compromisso. Quando assumimos responsabilidade e compromisso, a gente tem que buscar. Então precisamos o quê? Estar com as lamparinas cheias de azeite. Não podemos brincar nem com a nossa salvação e nem com a nossa mordomia cristã. Então precisamos estar o tempo todo atentos. Na verdade, a Neide sempre fala para mim que nós temos que ser dono da nossa mente, né? Sim. Porque a mente, ela nos sabota, né? Então, nós temos que ser dono da nossa mente. Esses dias eu ouvi um negócio bem legal, Vanusa, sobre isso, porque fala assim, o que o nosso coração está cheio, a nossa boca fala, né? E realmente, só que a gente, por não conhecer muitas vezes, a gente traz para o coração, né? Só que antes de chegar no coração é a nossa mente, certo? Eu ouvi, tá? Eu não estudei ciências, não entendo nada, mas diz que em nossa cabeça, bem aqui assim, tem um negocinho bem pequeno que parece um coração, que é o que manda todas as informações. Então, o nosso coração, ele tá aqui, ó. Não é esse coração que bombeia o sangue.
é um coração que está dentro da nossa mente, que é o que comanda tudo. Então, somos seres espirituais. Somos seres com corpo, alma e espírito. Como temos alimentado o nosso espírito? Como a nossa alma tem vivido para que este corpo sobreviva enquanto o Senhor desejar? Então, precisamos mudar isso. Sabe, a palavra que eu gosto muito se chama ressignificar. Por quê? Porque não sabemos, a nossa infância pode ser doutrinada de maneiras muito erradas. E a religiosidade é uma delas. Jesus, ele não veio, quando ele veio para combater as prostitutas, os ladrões, os assassinos. Você viu Jesus brigando com esses caras? Não, ele vem confrontar os religiosos. Então precisamos ressignificar, mudar o mindset, mudar a nossa mente, para que a nossa mente esteja centrada em quem? No Senhor, na palavra e guardadas nela. Fechou, gente? 6h35, todos os dias. É isso aí. Buscar ele todos os dias e a todo momento. Na verdade, Davi falava: eu busco o Senhor com zelo de manhã, à tarde e à noite. Vamos lá? Beth, pode orar para a gente encerrar, então? Por favor. Pai de amor, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Muito obrigada, Espírito Santo, por não me deixar prostrada, mesmo atrasada. Levantei, eu sei que o Senhor me despertou de manhã e eu falei, vou dormir mais um pouquinho, isso não é bom, me perdoa. Louvado seja o teu nome. E aqui estamos, cada um tem a sua história. Mas é uma história linda que o Senhor está construindo na nossa vida, a cada dia. O despertar, o aprender, o crescer, o multiplicar. Ah, Pai, e o transbordar. Que o nosso dia de hoje possamos transbordar por onde passarmos, ó Pai. Com as nossas ações, com a nossa vida, com a nossa boca, com o nosso olhar, com os nossos pensamentos. Que seja o Senhor em nós. Eis-nos aqui, Pai. Usa-nos para o louvor da Tua glória nesse dia, nesse lindo dia. Louvado seja o Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos por tudo. Esse é o meu desejo, no nome de Jesus. Abençoa cada um aqui, ó Pai, dando direcionamento, respostas no que eles precisam para o dia de hoje. Que não venhamos a preocupar-nos com o dia de amanhã, mas que o Senhor já preparou tudo hoje. E possamos aproveitar desse presente que o Senhor nos deu. No nome de Jesus. Amém. Depois dessa oração, depois dessa leitura, depois da gente entender que Jesus voltará como um rei justo. Lembre-se disso. E nós vamos reinar com ele no seu reino eterno. Isso será maravilhoso. Se você curtiu essa leitura, se você gostou, deixa um comentário, compartilhe, curte aí, para que a gente saiba que essa palavra está chegando ao seu coração e que você possa ser ministrado sempre pelo Senhor. E que o meu convite vai ser sempre, esteja conosco ao vivo. Segunda a sexta, às 5 da manhã, horário daqui do Mato Grosso do Sul. 6 horas, horário de Brasília. Se desprenda do seu sono, saia da sua cama e vem buscar o Senhor junto com a gente. Que Deus possa continuar ministrando ao seu coração no resto desse dia e que Ele possa continuar falando com você sempre. Que Deus te abençoe.